Sejam bem-vindos a mais uma reflexão sobre as afeições religiosas. Nesta obra, Edwards se vale de seu profundo conhecimento teológico e também sua larga experiência pastoral para fornecer orientações à sua comunidade a respeito de como eles podem lidar na atividade de detectar na experiência deles, de cada um, a genuinidade ou a ausência de genuinidade nas experiências religiosas. Durante o nosso caminhar neste mundo, nós que temos uma experiência inicial de conversão, temos sucessivas experiências com Deus. Na medida em que vamos crescendo em graça e no conhecimento do Senhor Jesus, o Espírito Santo vai permitindo que tenhamos experiências com Deus. E nós precisamos levar este assunto muito a sério, porque a maneira como lidamos com este assunto fará com que nós desenvolvamos em nós uma percepção mais apurada da realidade dessas experiências, ou nós acabaremos fazendo vista grossa e poderemos ser iludidos, enganados por experiências que às vezes vêm acompanhado de algumas manifestações físicas, visíveis até, mas que em si não dizem nada para nós a respeito da genuinidade ou ausência de genuinidade de nossas experiências. E Edwards apresenta 12 sinais. Nós já temos falado sobre 6 sinais. O 7º sinal que ele apresenta é que uma pessoa que tem uma experiência genuinamente espiritual, ela tem o seu caráter mudado. É o objetivo do Espírito Santo conceder-nos experiências, tanto a de nascer de novo, como de crescer em santidade, exatamente para moldar em nós o caráter de Cristo. É a natureza de Deus, no que diz respeito ao seu caráter santo, puro, misericordioso e bondoso, o objetivo do Espírito Santo ao conceder-nos experiências, para que em cada experiência nós tenhamos uma revelação de quem Jesus é, de quem nós nos tornamos em Cristo e quem Deus quer que nós sejamos plenamente como aqueles que são discípulos de Jesus. O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo, ele vai transformando-nos de glória em glória. Ele vai metamorfoseando-nos, ou seja, fazendo com que passemos por diversas transformações. E assim nós somos encaminhados num processo para nos tornarmos cada vez mais semelhante a Cristo. A verdade é que a conversão, o novo nascimento, ele nos dá uma nova natureza. Nós nos tornamos nova criatura em Jesus Cristo. No entanto, ainda permanecem em nós algumas coisas remanescentes da velha vida. E Agostinho observa que essa presença de cupidas, ou esse princípio dominante de desejo, de atração, inclinação para o pecado, acompanha o cristão até sua morte. Então, enquanto estamos aqui nessa caminhada, as nossas disposições naturais, elas ainda estarão latentes e estarão buscando espaço. É nesse sentido que Paulo diz que o pendor do Espírito é para a vida. No entanto, o pendor da carne é para a morte, é para a destruição, é para a corrupção. E nós sentimos dentro de nós que na medida em que vamos crescendo, o Espírito Santo vai fazer com que o princípio de vida espiritual, a vida de Cristo, vá ganhando espaços em nós, de maneira que a velha natureza, o velho homem, vai cada vez mais sofrendo reveses, de maneira que a sua influência vai diminuindo e não será mais ele um fator determinante do nosso caráter e também de nosso comportamento.
ele afirma que a graça afeta e altera a nossa verdadeira natureza, a natureza de nossa alma. E assim a obra do Espírito Santo é dar continuidade. Desde o momento em que ele nos faz nascer de novo, o propósito dele é fazer com que nós cresçamos rumo a uma maturidade em Jesus Cristo. E neste processo, então, o Espírito Santo vai transmitindo a nós sua santidade. E esta transmissão de santidade se dá por meio de experiências que trazem a nós uma revelação maior das Escrituras, que trazem a nós uma compreensão da realidade das coisas eternas, que faz com que nós desejemos Deus, queiramos e valorizamos aquilo que Deus realmente valoriza, então um apego a Deus e aos caminhos de Deus. Mas é importante que nós entendamos que existe uma cooperação nossa nesse processo. A salvação em Cristo é uma obra soberana da Trindade. No entanto, a santificação, ela demanda de nós uma cooperação. É por isso que os mandamentos das Escrituras dizem, por exemplo, que nós devemos apresentar a Deus os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que, por meio deste ato, por meio dessa consagração, o Espírito Santo nos leve a compreender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Assim, o apóstolo Paulo também diz que nós devemos, agora que fomos alcançados pela graça de Deus, nos esforçar diligentemente por desenvolver a nossa salvação, com temor e tremor, reconhecendo que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto também o realizar. Quando temos uma experiência genuinamente espiritual, a gente percebe que o nosso caráter é afetado. Ele é alterado, mudado, transformado para ser conformado à imagem de Cristo. Trata-se de um constante despir-se do velho homem e um revestir-se do novo homem. Quando o apóstolo Paulo fala dessa ação do Espírito Santo de nos transformar de glória em glória, ele alude à experiência de Moisés. Moisés sai ao encontro de Deus fora do arraial e, ao retornar, o brilho da sua face não pode ser contemplado pelos cidadãos, pelas pessoas ali, pelo povo. Então ele vai para a sua tenda e aguarda desvanecer aquele brilho. A face de Moisés, ela foi transfigurada, foi de alguma maneira iluminada pela experiência que teve com Deus. Mas essa experiência de Moisés era transitória. No entanto, quando temos uma experiência com o Espírito Santo, os resultados são duradouros. Por isso precisamos prestar atenção no efeito da experiência, não necessariamente na experiência. Uma pessoa pode ter as manifestações externas numa experiência e ela ser genuína ou não. Por exemplo, os apóstolos, eles foram tidos como se estivessem embriagados. É evidente que ao ter a experiência de serem cheios do Espírito Santo, havia manifestações externas. Mas o que acontece logo em seguida? Eles são tomados de um espírito de ousadia. O caráter deles de covardes é transformado em um caráter de coragem, à semelhança de Cristo. Isso é resultado de uma genuína experiência espiritual. O oitavo sinal que Edwards apresenta é a gentileza à semelhança de Cristo. Quando o Espírito Santo age em nós, ele produz em nós uma gentileza, mas não uma gentileza natural, essa do refinamento da educação. Mas ele faz com que nós sejamos abrandados em nossa maneira de expressar, em nosso falar, em nosso agir e reagir. E o que ele está enfatizando aqui é que uma experiência genuinamente espiritual retira de nós o espírito grosseiro, o espírito orgulhoso, o espírito que olha para as outras pessoas com desprezo, que age com rudeza, que dá respostas mal educadas, aquela ideia que a pessoa fala assim, eu sou sincero, quando na verdade a pessoa está sendo grossa, mal educada, indelicada.
Quando nós temos uma experiência genuína com o Espírito Santo, ele produz em nós a natureza de Cristo. E Cristo é apresentado nas Escrituras como um cordeiro manso. Um cordeiro que não ataca, que não agride, que não tem a ferocidade do lobo. E ele enfatiza aqui o fato de que, na medida em que nós vamos tendo experiências com Cristo, essas virtudes de Cristo, como humildade, gentileza, mansidão, longanimidade, benignidade, que são fruto do Espírito, vão assumindo os lugares dos vícios de outrora. Se outrora éramos rudes, grossos, nós tratávamos as pessoas com desprezo, olhando para elas como se elas fossem inferiores a nós, nós passamos a tratá-las agora com carinho, com consideração, considerando-as superior a nós, dando preferência a elas, já não mais achando que as pessoas existem para satisfazer nossas necessidades e caprichos. Quando a gente fala sobre essas virtudes, a gente pode incorrer naquela acusação de Nietzsche, de que o cristianismo, ele torna o homem feminino. Porque, segundo Nietzsche, as virtudes cristãs são virtudes que voltam-se para um aspecto feminino. Acontece que Jesus Cristo, ele é apresentado como gentio, mas ao mesmo tempo ele é corajoso, ele é forte, ele é dócil com a mulher pecadora, ele é atencioso com o que está cego, mas ele é implacável com os religiosos hipócritas. Ele os enfrenta. Então nós não vemos aí questão de virtude feminina ou masculina. Nós estamos falando de virtudes humanas. E essa gentileza, essa amabilidade de Cristo, ela é para com aqueles que estão com Ele, para com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade e necessidade. Então ele era carinhoso com as crianças, atencioso com as mulheres, ele olhava os enfermos, ele tinha compaixão da multidão. Mas nos seus embates, tanto com os líderes religiosos como também com os políticos corruptos, ele era muito firme, ele era forte, ele era contundente. Ele era um cordeiro e um soldado, também um leão. E assim, quando nós somos assemelhados a Cristo, nós entendemos que essa gentileza marca a nossa vida, nós passamos a ter este cuidado de tratar os outros com atenção, com carinho, com uma amabilidade. Todavia, isso não é frouxidão de caráter. Porque quando Nietzsche fala, por exemplo, que a compaixão é uma virtude fraca, ele não está entendendo o fato de que a compaixão é uma grande força, a vingança é uma fraqueza. A busca por justiça pelos seus meios próprios é uma fraqueza de caráter. Somente os fracos se vingam. Os fortes, eles são capazes de perdoar. Porque eles entendem que é mais fácil se vingar do que perdoar, do que desenvolver em nós essa grande capacidade de sermos perdoadores à semelhança de Jesus Cristo. Escrevendo a Tito, Paulo diz que a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Mas não somente trouxe salvação, a graça também nos educa a nos tornarmos pessoas que vão demonstrar o caráter de Cristo. Para que nós nos tornemos pessoas semelhantes a Cristo, que sejam gentis, porém firmes. Que sejam pessoas que tragam essa característica de Cristo, de sermos brandos, desistirmos de qualquer rudeza, rusticidade, e nos revistamos desse espírito de gentileza e amabilidade. Então, quando temos uma obra, estamos uma experiência genuína com o Espírito Santo, isso muda o nosso caráter.
e nos torna gentis à semelhança de Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.